que eu e você nos enxergamos? Como é que eu e você nos vemos? Como é a nossa autoestima? Será que nos momentos em que a gente tem que enfrentar desafios, a gente se vê como Deus gostaria que nos víssemos? Eu queria falar de Saul, um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel. Diz a Bíblia que Saul vinha de uma família proeminente, da tribo de Benjamim, e era filho de um homem rico. A Bíblia diz também que Saul era muito alto e bonito. O homem mais alto de Israel, depois de Saul, batia no ombro dele. Mas quando Samuel resolveu ungí-lo, ele entrou em pânico. E uma das coisas que Saul falou para Samuel era exatamente o contrário, que ele vinha da menor tribo, de uma família insignificante. Ele estava dizendo: quem sou eu para reinar em Israel? No dia em que Samuel foi apresentá-lo ao povo, Saul se escondeu no compartimento de bagagens, porque ele não queria, ou talvez não soubesse, como lidar com aquilo tudo. Vergonha, timidez, insegurança, baixa autoestima. Saul tinha um problema, e era um problema emocional. A Bíblia diz que ele foi ungido rei. O Senhor o abençoou no início do seu reinado. Ele teve várias vitórias, mas o problema o seguia. E mais cedo ou mais tarde aquilo iria se manifestar. Um dos episódios que isso começou a aflorar foi quando Saul precisava fazer um sacrifício em que Samuel tinha que estar presente diante de todo o povo, mas Samuel se atrasou. E Saul, se sentindo pressionado pelo povo estar ali e necessitando da aprovação e do acolhimento deles, foi e ofereceu o holocausto sem o profeta, sem o vidente, que era assim que a Bíblia chamava Samuel. Saul fez algo que não era para fazer, movido pelo medo da rejeição. Um pouco mais adiante, Saul desobedeceu novamente. Ele tinha que exterminar um povo inimigo junto com seu rei, e ele poupou o rei junto com alguns animais do gado, enfim. E Samuel o repreendeu e ele disse que não, ele estava obedecendo sim. Ele tinha tantas dificuldades em compreender quem ele era, que ele de fato achava que obedecia quando na verdade estava desobedecendo. Naquele dia o Senhor tirou de Saul o reino dele, a unção, porque Saul continuou reinando, só que sem a unção. Aquilo para Saul foi o de menos, porque se você continuar lendo o relato bíblico, Saul pediu a Samuel para ir com ele diante do povo para ser honrado. Samuel tinha acabado de dizer que Deus ia retirar o reinado dele. E ele sequer deu bola para isso. Ele queria era apresentar-se diante do povo como o profeta e ser visto. Olha como uma baixa autoestima, uma insegurança, um medo de rejeição pode levar uma pessoa. Um pouco mais adiante, a gente vê que Davi entra na história. E ali, Davi desperta o povo para algo novo. Saul é tomado de inveja porque o povo que antes dava afirmação para Saul, para ele se sentir alguém, estava começando a virar os olhos para Davi. Então aquilo que dava sustentação às suas emoções iria acabar. Saul não soube lidar com aquilo, ficou tomado de ódio e inveja. A gente sabe que ele perseguiu Saul, se afastou completamente de Deus, espíritos imundos tomaram conta dele. No final, ele se suicidou. Saul foi chamado para reinar, ele foi chamado para ser rei, mas ele não consertou algo importante na vida dele, que eram as emoções. E eu e você? Essa é a pergunta que eu quero te fazer e a mim também. Será que nós estamos nos vendo como Cristo quer que a gente se veja? Na cruz? Como filhos de Deus, mais que vencedores, com a mente de Cristo, com o caráter de Cristo através do fruto do Espírito em nós? Será que nós somos ousados, corajosos? Será que nós sabemos qual é a nossa identidade em Jesus Cristo? Eu espero que essas perguntas possam fazer a gente refletir sobre a necessidade da gente, sim, sermos pessoas espirituais, mas que a nossa espiritualidade seja emocionalmente saudável. Que busquemos o Senhor no secreto e as ferramentas que Ele nos dá para que possamos trabalhar isso e podermos espelhar Jesus para esse mundo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.